Em um futuro muito distante, o personagem Lula Molusco finalmente decidiu ir embora da cidade da Fenda do Biquíni e assim cansado de várias coisas, do barulho constante vindo da casa do Bob Esponja, de tentativas frustradas de virar um grande artista, ele resolve ir cada vez mais fundo do oceano para viver completamente sozinho, em um lugar escuro e silencioso onde ninguém pode incomodá-lo. Toda aquela pressão é gigantesca e a escuridão total. Aos poucos, o corpo dele começa a sofrer mutações estranhas. E assim ele se divide e aparece em duas versões, onde uma ele volta para seu habitat, meio que um ciclo infinito, e na outra a teoria aponta que essa versão ficou em meio àquele meio escuro onde sofreu mutações estranhas. Como ele viveu sozinho por tanto tempo, ele perde o hábito de conviver com outras criaturas e começa a se tornar um predador, que ao decorrer é transformado em uma criatura gigantesca conhecida como Lula Molusco Rex. E esse monstro bizarro, a teoria levanta que veio da personalidade original do Lula Molusco, que foi dividida. Vemos que é mostrada como uma criatura extremamente irritada e agressiva, que reage de forma exagerada a qualquer coisa ao seu redor. Lula Molusco, que já é conhecido por seu mau humor e facilmente irritado e sempre frustrado com a vida. A teoria diz que toda essa frustração acumulou quando ele foi dividido, foi se transformando no Lula Molusco Rex. Mas a parte mais estranha de toda essa teoria envolve um paradoxo bem estranho, onde o Lula Molusco teria se dividido. E essa criatura gigantesca que estava no fundo do oceano sem entender exatamente o que estava acontecendo, acabou que com o passar do tempo veio se revelar a vários personagens. E a teoria aponta que essa seria uma das origens bizarras dele, que é por causa que o Lula Molusco no começo, por estar cansado, ele decidiu se isolar e assim em algum momento, por algum motivo bizarro, ele simplesmente se dividiu em duas versões, uma a normal que a gente conhece e a outra o Lula Molusco Rex. E também ele é classificado como um ancestral de Lula Molusco. Só que a teoria ela traz esse grande engano que na verdade a origem dele não teria vindo do passado, mas sim que ela veio do presente, ou seja, basicamente o monstro que a gente está vendo seria na verdade uma versão de um colapso do Lula Molusco. E a teoria também mostra que isso tudo que sustenta, que a gente vê que existe fragmentos da mente artística do Lula Molusco dentro dele, onde por exemplo ele gostava muito de tocar músicas, fazer arte, e assim o Lula Molusco Rex ele consegue ali fazer isso também. E outro ponto ainda mais sombrio dessa teoria diz que o destino do Lula Molusco Rex, com o passar do tempo, ele viveria completamente sozinho por um tempo imaginável. E assim cada vez mais ele iria chegando em regiões muito escuras onde quase nenhuma criatura vive. E com o passar dos séculos, a solidão dele se transformaria em um ser ainda mais bizarro e perturbador. E dentro dessa teoria, uma ideia bem interessante é que a mutação seria causada também por pressão oceânica. Ou seja, basicamente a gente conhece essa versão, mas a teoria aponta que ele teria vivido em um local mais isolado e assim juntamente com a pressão daquele mar, ele se tornaria algo ainda mais perturbador, grosso e bizarro. Vemos que juntamente com anos de mutação, solidão, isso tudo traria uma reação grotesca nele, na qual cada vez ele ficaria mais perturbador. E a teoria aponta que ele se tornaria o maior vilão de Bob Esponja, por ter sofrido anos de mutação e solidão e assim se tornado um ser tão maligno e bizarro. Essa teoria insana basicamente mostra que o Lula Molusco deu origem a um fragmento em alguma expedição que ele fez quando estava triste ou cansado. A teoria aponta que ele deu início e origem a esse Lula Molusco Rex. E assim também, como eu mencionei, vai desenrolando que com o passar do tempo, por ele ter parte da solidão do Lula Molusco em seu DNA, basicamente ele vai se isolando e assim se tornando um ser ainda mais bizarro e perturbador em meio àquele fundo do mar. Mas então é isso, obrigado por ter assistido e tchau.